quero agora convidar você a olhar comigo para Maria. Nós já falamos de Lázaro, Marta, vamos ver o que nós podemos aprender com Maria. E eu lembro, nós estamos falando de Maria, irmã de Lázaro. Vejamos o que dizem a nós também os textos bíblicos. Sabemos que Maria morava em Betânia, era irmã de Marta e de Lázaro, provavelmente a mais nova entre os irmãos, visto que Marta parece liderar sobre ela. Maria aparece com destaque em duas ocasiões no ministério terreno de Jesus. A primeira ocasião de destaque se encontra no texto que já lemos hoje, Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Então, eu não vou ler novamente esse texto, mas nós vimos ali que Maria prefere ficar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer, enquanto Marta está lá correndo, preocupada com o serviço da casa. Na segunda ocasião de destaque, este se encontra no texto de João, capítulo 12, versículo 3, quando Maria, em um jantar na casa de Simão, o leproso, ungiu os pés de Jesus. Diz assim o texto: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A primeira lição que aprendemos com Maria é que a adoração pessoal precede o serviço. É o que nós estávamos falando a respeito de Marta. Estou colocando uma outra linguagem. A adoração pessoal precede o serviço. Enquanto Marta se fatigava no serviço da casa, buscando agradar a Jesus e seus discípulos, Maria, sua irmã, permanecia assentada aos pés de Jesus, totalmente extasiada com seus ensinos e ouvindo-os com o coração aberto. Ela sabia que o serviço era coisa secundária. Ela não podia perder a oportunidade de se colocar aos pés do Mestre em adoração e aprender com Ele. Depois, sim, se levantar e prestar um serviço a Jesus e aos seus discípulos, que também é um ato de adoração. Então nós aprendemos aqui que a adoração pessoal precede os demais serviços de adoração. Isso significa dizer que primeiro nós precisamos entregar nossos corações a Jesus. Primeiro nós precisamos nos render inteiramente a Jesus. E depois nos levantarmos sob o poder do seu Espírito, debaixo da sua orientação, debaixo da sua unção, para depois sim prestarmos nossos serviços de adoração. E aí, conforme o Espírito orientar a cada um, conforme o dom que for dado a cada um, nós não podemos cair no engano de acharmos que podemos adorar a Deus por meio das obras. Nós precisamos primeiro entregar nossos corações e cultivarmos com Ele uma relação pessoal. E depois, então, prestarmos a Ele serviço como oferta de adoração. A segunda lição que aprendemos com Maria é que seremos alvos de críticas e condenação por manifestarmos profunda adoração a Jesus Cristo. É interessante, né? Maria, todas as vezes que ela foi prestar adoração, ela foi alvo de crítica. Primeiro, Maria foi criticada por sua irmã Marta, que desejava que ela servisse com ela. Naqueles dias, as mulheres não deviam ficar reunidas com os homens. Elas deviam servir os convidados da casa. O que Marta estava pedindo a Maria era o que era costume daquele tempo. Era hábito. A mulher não ficava lá junto com os homens, junto com o rabi aprendendo. Maria quebrou o protocolo cultural de seus dias para ficar mais tempo com Jesus. Marta não gostou da escolha de Maria. Aos olhos de Marta, sua irmã não estava sendo justa com ela, deixando para ela todo o serviço, né? Deixando então que ela servisse a todos sozinha.
Maria também foi criticada depois por Judas, que considerou um desperdício ela ter derramado aquele frasco de perfume nos pés de Jesus. Judas não foi capaz de discernir que a verdadeira adoração se faz no desprendimento, em dar o seu melhor para Jesus. Maria, assim como a viúva pobre, citada por Jesus, ofertou o melhor que podia para Deus. Portanto, quero dizer a você, não estranhe as críticas quando estiver adorando a Deus de forma profunda. Sempre haverá Martas, querendo que você se mantenha prisioneiro dos protocolos culturais, dos modelos religiosos estabelecidos ao longo dos anos. Também haverá Martas se sentindo injustiçadas em relação a você, e por isso criticando tudo o que você faz. Quando não forem as Martas que te atacar, possivelmente os Judas se levantarão com aquele ar de piedade, de santidade, tentando fazer você se sentir culpado, e dessa forma induzir você a ofertar o seu melhor que seria para Deus, para Ele de alguma forma, seja nos seus templos, para manter suas obras de caridade e encher os seus próprios bolsos. Não se incomode com as Martas, ou com os Judas. Guarde isso. Maria tentou se defender? Não. Não. Maria não disse nada a Marta, Maria não disse nada para Judas. Ela apenas continuou fazendo o que ela achava que era certo, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Ela falou: eu preciso estar aqui com meu Deus e vou ficar. E ficou. Permaneceu aos pés de Jesus mesmo após a crítica de Marta. Derramou o perfume, enxugou com seus cabelos, sem se importar com o que Judas estava dizendo ou pensando. Foi ousada, corajosa para os seus dias. Os que permanecem na presença de Jesus, em adoração, em comunhão plena, não precisa se preocupar em se defender de ataques e de críticas de ninguém. O próprio Senhor Jesus defendeu Maria diante do desejo de Marta, para que ela se comportasse como os protocolos exigiam, e diante também de Judas, que usava da piedade então para manipular o coração de Maria, e assim obter lucros, para si mesmo. Jesus defenderá os seus adoradores, Ele fará justiça por nós. A terceira lição que aprendemos com Maria é que somos responsáveis por nossas vidas. O texto bíblico nos diz que Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte, indicando que Marta escolheu servir ao invés de parar e aprender aos pés de Jesus. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Ao mesmo tempo, ele estava querendo dizer para Marta: Marta, você escolheu errado. Só tinha uma coisa necessária, você escolheu errado. Nós precisamos entender que as escolhas estão sobre nosso poder. Jesus entregou sua vida a você. Ele morreu na cruz por você, te fez livre, entregou a você sua vida. Você é responsável por sua vida. As escolhas que você faz vão refletir na sua vida, e você precisa entender isso. Você é responsável. Marta fez uma escolha, Maria fez uma escolha, e cada uma recebeu segundo aquilo que havia escolhido. A escolha é sua. Marta, mesmo sabendo que Jesus estava em sua casa, ela continuou priorizando o serviço ao invés da adoração e comunhão. Maria, ousadamente, assim como fez, quando ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, o leproso, tomou a responsabilidade de sua vida e quebrou os protocolos. Ela nem quis saber quem estava lá, ela foi lá e sentou-se aos pés de Jesus
E todos talvez olharam, porque aquilo não era algo normal, mas ela o fez. E ali ficou. E Jesus se alegrou daquilo. É interessante, né? Porque muitos de nós talvez iam pensar assim, que Jesus ia repreendê-la. Poxa, olha o que ela está fazendo. Isso não faz parte da nossa cultura. Olha que desrespeito, sentou lá no meio dos homens, lá para ficar ouvindo Jesus. Jesus se alegrou, falou, ela escolheu certo. Ela tomou, eu diria, as rédeas da sua vida e fez a decisão correta para estar aos pés do Senhor. Nós não podemos negar a responsabilidade que temos na condução de nossas vidas. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Não podemos parar também por causa das críticas. Temos que fazer como Maria. As críticas sempre acontecerão, mas se você sabe que a tua escolha é a certa, siga, confia em Deus. Mas você é responsável por sua escolha. Você decide se deseja ser um cristão verdadeiramente livre. Cristo morreu na cruz para que você seja verdadeiramente livre, tetelestai. Ele consumou sua obra para que você possa viver sem culpa e sem medo diante de Deus. Ou você pode ser um cristão escravo dos costumes, das tradições, dos falsos pastores que estão por aí, que escravizam ao invés de libertarem, dizendo que você precisa estar debaixo da cobertura deles, dos mercenários que usam da fé, manipulando seus sentimentos e desejos para obterem lucros. Você é responsável por sua vida. Você é responsável por suas escolhas.